a consciência e o cosmos, em assistência mais profunda nesta transição terrestre. Um estímulo que acompanha o peregrino para a sua morada cósmica. A consciência e o cosmos. A lei do karma material será transcendida na superfície do planeta. Milhares são os que hoje percorrem os últimos troços do atual labirinto sustentado pelas leis materiais. Para se elevarem sobre ele, devem expressar sintonia como seu instrutor interno. Silenciosamente, a vida cósmica floresce, oferecendo libertação. Pelo amor de Ariadne, Daniel Gagliardo. Hoje vamos continuar com as perguntas e respostas do encontro cosmosófico em Caxias, que se realizou em maio deste ano. Começamos com uma pergunta: qual devia ser a direção da minha vida nestes tempos de grandes mudanças? A direção da vida dos seres da superfície planeta, deste planeta, obrigadamente tem que ser uma, mas na prática não é assim. Porque a maioria dos seres, sim, são dirigidos pelas forças involutivas, sim? São influenciados pelas forças involutivas para ficar prendidos, para ficar identificados com a matéria. Sim? Então, só alguns seres estão confirmando hoje que a direção da sua vida é a própria realidade interna dele. Porque nenhum ser pode descobrir, perceber que é aquilo que ele tem que concretizar aqui, se não é em sintonia com sua vida interna. Então, o ser não só tem que ter uma necessidade de conexão com a própria vida interna, senão que tem que confirmar que aquela necessidade tem que ver com o rumo da sua vida. Ficamos agora na transição do planeta, sim? Caminhando para o ápice. A vida do planeta oferta caminhar para o ápice da transição, o fim desta etapa do planeta. Então, os seres que têm que caminhar para o ápice necessitam informações, porque quanto mais avança a transição do planeta, sim, muito mais difícil, sim, muito mais difícil é conhecer o que temos que fazer. Porque essas forças dissuasivas, elas têm uma influência muito grande sobre o ego e a personalidade. Então, se o ser necessita concretar com síntese seu caminho evolutivo, tem que ser
uma ferramenta lúcida, receptiva da própria vida interna. Então, para concretizar, para avançar neste caminho a seu ápice da transição, necessitamos as informações internas. Essas informações internas, nós recebemos uma grande parte delas, sim, com antecipação ao ingresso à matéria, com antecipação para esta atual encarnação. Nossa alma, sim, com antecipação a esta atual encarnação, passou informações muito pontuais, importantes, fundamentais. E nós, com antecipação ao ingresso da matéria, nós falamos para a alma, sim, aceito. Simbolicamente, isso foi o que o ego falou para a alma antes do ingresso da matéria. Sim, aceito. Aceito fazer aquele serviço. Aceito desenvolver a minha vida com essas energias, com esses padrões de conduta de vida. Mas quando nós ingressamos na matéria, a lei do esquecimento, se fala, sim? A lei do esquecimento afastou-nos a consciência desse conhecimento. Mas sigue sendo vigente, sim? Sigue essa informação, essa planificação interna, tem vigência. E nós temos que confirmar que mesmo que sem poder lembrar isso, ficamos disponíveis para fazer aquilo que quando nós ingressávamos na matéria, falamos para a alma, sim, aceito. Então, se o ser não gera condições para isso, muito difícil, porque a alma vai colaborar para que você lembre isso, mas para que você lembre aquilo que antes da encarnação aceitou, tem que gerar condições de síntese, de simplicidade, e tem que colocar sua busca da verdade acima de toda a sua escada de valores e prioridades. Se em sua escada de valores e prioridades não fica a búsqueda interna, o encontro com a verdade interna, com a lei interna, com o cosmos interno, então você não gera as condições para isso. Você fica afastado dessa possibilidade. Então, nós temos que ter uma intenção da busca da verdade, independentemente de todas as incomodidades, as frustrações, sim? E a renúncia daquelas metas egoístas, pessoais, que geralmente temos aqui como forma de vida. Então, quando a alma percebe que o indivíduo é capaz de transcender as metas egoístas e pessoais, e para ele o mais importante gradativamente é o bem do planeta, as metas universais, o serviço, o cumprimento do plano evolutivo, então começa a alma a revelar, a passar para você revelações internas. Essas revelações internas servem para que você pueda administrar suas energias em função daquilo que aceitou com antecipação da encarnação. Como humanidade da superfície terrestre, devíamos ter uma única meta, que é a nossa vida interna. Lamentavelmente, isto não acontece e a maioria das pessoas são cúmplices das forças da matéria. Expressar a sintonia interna deve definir o rumo da nossa vida. Estamos numa transição avançada
e precisamos de transformações internas, tornando-nos instrumentos lúcidos e receptivos da própria vida interna. É de enorme importância cada ser colocar acima de todas as frustrações e incomodidades na busca de verdade, para poder cumprir com a sua planificação interna. Quando o ego transcende as metas individuais e pessoais, a alma começa a fornecer as informações internas necessárias para o verdadeiro serviço planetário. Assim, a vida do ser se desenvolve em assistência ao plano evolutivo na luz de transição.
Caros ouvintes, os grupos UCSIM na Europa, em Portugal, Bulgária, Chipre, França e Alemanha, reúnem estudantes práticos da nova cosmosofia, da cosmosofia UCSIM. O arquétipo da evolução humana na superfície planetária, nesta etapa de transição, inclui a experiência grupal evolutiva para seres que já completaram as suas experiências individuais. Em Portugal são 6 grupos: UCSIM Chaves, UCSIM Porto, UCSIM Santarém, UCSIM Mira, UCSIM Lisboa e UCSIM Algarve. No início da nossa página UCSIM Portugal no Facebook e no blog correspondente, podem encontrar toda a informação e, no caso de sentirem, contactar-nos. E continuamos agora com uma resposta do Daniel Gagliardo à pergunta: como posso entender o propósito da vida e sentir a realização de viver? Mas quase foi contestado tudo. Mas o interessante é que você tem que viver esquecido de você, não esquecido do plano evolutivo, não esquecido do serviço, esquecido de você. Então, se você começa a evaluar, a comparar, se tem ou não tem um degrau de cercania, se fica perto da realização interna, então você vai ficar, sim, identificado com o fato que não tem sentido, não é importante. Porque você nunca vai aceitar a óptica interna respeito àquela posição que você tem, aquele avanço, aquele caminho que você tem feito em relação à lei interna, em relação ao cosmos interno, em relação ao serviço. Porque o ego sempre ele vê muito mais grande, muito maior aquilo que ele é, que foi e que vai ser no futuro. Então, se você pensa em você, se fica realizado, se fica mais ou menos avançada sua realização, vai ficar afastado daquilo que tem que fazer, que é o esquecimento de você. Nós temos que trabalhar com esse esquecimento. O ego tem que chegar a isso, não pensar em você, nele, não comparar, não analisar sua própria situação, se ele fica mais avançado, se ele pôde evoluir, não pôde evoluir, não tem nenhum sentido isso. Ele tem que ficar esquecido dele, porque a principal meta dele tem que ser a situação do planeta. Então, tudo o que nós falamos até agora, neste encontro, tem que ser visto como uma preparação que o ser necessita para viver esquecido dele, sem comparação, sem estar passando pelo análise, pela especulação, tudo isso. Você fique esquecido de você. Fique aberto. Sua meta evolutiva é a meta evolutiva do planeta. Você é uma partícula cósmica do planeta. Quando uma partícula pensa só nela, então ela gera, sim, uma cápsula. Ela fica isolada, não flui sua energia no contexto da vida do planeta. Então, a partícula tem que perceber sua identidade cósmica e tem que transcender sua identidade egoísta, pessoal. Ela tem que perceber que ela é cosmos, que ela é essência cósmica, que ela é lei cósmica. Então, esquecida dela, ela pode fazer aquilo que comprometeu para o plano evolutivo, porque eu mesmo falar da planificação interna do ser
a planificação interna da partícula, que aquilo que ela tem que fazer para o planeta. Porque é o mesmo. O que você tem que fazer para o planeta é cumprir sua planificação interna. É absolutamente igual. Mas aquele que não pensa em termos universais e só pensa em termos individuais, sim, tem um problema a resolver. Lá há pessoas, agora foi para embaixo, que passe. É melhor chegar com tardança que não venir, não? Sim, que passem as pessoas. Temos que viver esquecidos de nós mesmos, porque se formos avaliar a nossa realização interna racionalmente, ficaremos nas mãos do ego e as ilusões dele. A principal meta evolutiva do ego deve ser a situação evolutiva do planeta e não pensar constantemente em si mesmo. Cada um de nós é uma partícula cósmica do planeta. Percebendo a sua entidade cósmica, o ser deve transcender a sua identidade pessoal e egoísta e sair desta cápsula externa. Então, o que o ser deve fazer para o planeta? Cumprir com a sua planificação interna e abrir-se para os problemas universais. Os livros do Daniel Gagliardo, Alimentação Evolutiva, A Senda do Peregrino Herx e a Revelação da Ansinusa, A Luz do Peregrino, A Irmandade da Luz,
Mensageiros do Fogo e Apontamentos para o Caminho e Caderno de Notas, são traduzidos e editados em espanhol, português, búlgaro e inglês. Podem encontrá-los na Amazon.com nos 2 formatos. Tradução e publicação dos livros de Daniel Gagliardo em português. Até este ano foram traduzidos e publicados 6 livros. O benefício obtido com a venda dos livros destina-se a apoiar o Centro de Serviço Planetário OXIM em Serra del Cielo, Quebrada de la Luna, Córdoba, Argentina, que inclui também o Centro de Resgate Animal, Santuário Animal Serra del Cielo. Estes livros podem ser adquiridos em formato digital ou papel em qualquer ponto do mundo, a partir da plataforma Amazon, e também em formato papel em Portugal, fazendo o pedido à coordenadora do Grupo OXIM Portugal ou aos coordenadores dos diferentes grupos. E agora vamos ouvir a terceira gravação, onde o Daniel esclarece o que é a transição no planeta. Vamos ouvir então. Nós falamos em todos os lugares, cidades, países, há muitos anos, da importância de perceber a realidade da transição do planeta. Porque se não podemos aceitar, perceber, aprofundar em nossa consciência a existência da transição, nós não podemos avançar para a compreensão daquilo que acontece no planeta. Porque só dentro de uma transição entre distintas energias pode acontecer o que hoje acontece no planeta Terra, nesse planeta. Porque se não tem a explicação da transição, é muito louco entender o que no planeta acontece. Então, o planeta foi dirigido no ciclo anterior pela energia masculina. Todo o início da expressão planetária, até 1978, foi energia masculina, dirigindo o planeta. A partir desse ano, desperta a polaridade feminina. É muito importante isso, porque a partir desse momento, o protocolo evolutivo, a dirigência dos processos evolutivos, as cerimônias para poder desenvolver os processos evolutivos mudaram. A energia feminina permitiu uma síntese muito, muito importante, que a energia masculina não permitia, porque a energia masculina é energia de exteriorização, de extrospecção. A energia feminina é de interiorização, de introspecção. Então a diferença é muito grande, porque hoje, com muito menos esforço, com muito maior síntese, um ser que tem vocação espiritual pode ir para seu interior, com muita simplicidade, com muita economia, pode administrar o processo da busca interna muito melhor. Por quê? Porque a energia feminina coopera com sua consciência para ir à busca do âmago do ser. A energia masculina estimulava a consciência para fazer experiências externas. Busque fora. As oportunidades ficam fora. Mas agora, com a energia feminina, o ser tem que compreender que as oportunidades, todas agora, ficam dentro do ser. Então, a energia feminina faz a diferença. Aquele ser que tem vocação espiritual nunca teve uma oportunidade semelhante
de ir por um encontro da sua essência, daquele cosmos interno, daquele cosmos que fica dentro dele. Então, hoje, ir para o encontro do âmago do ser, do nível mais profundo do ser, tem um acompanhamento da lei que atualmente opera na transição, das leis da transição, sim? das facilidades da transição. Então, a transição é um campo de energia onde, excepcionalmente, ficam presentes o velho e o novo. Então, o velho fica em hipofunção, vai se retirando, vai saindo da regência, da influência na vida planetária. E o novo vai crescendo em influência. Ele avança para poder, em algum momento, no fim da transição, no ápice da transição, dirigir todo o planeta. Integramente. Já não tem essa coabitação, porque na transição, a exceção é que o velho e o novo coabitam, só que um em retirada e outro avance, entende? Sim? Então, o importante para os seres que ficam acordados, espertos, é assistir à transição do planeta. E como é esse fato? Onde tem uma instrução para isso? A transição do planeta tem que ser vivida na transição do próprio indivíduo, porque nós somos partículas do planeta. Se você quer assistir à transição do planeta, tem que viver sua própria mudança em sintonia com a mudança planetária. Tem que viver a própria transição na transição planetária. Quer dizer, você tem que levar a término em sua própria consciência a transição que o planeta vai levar a término. Nós temos que viver o caminho para o ápice da transição como caminho para nosso próprio ápice. Muitos seres têm a oportunidade hoje de poder mudar para ser ferramentas do futuro planetário, quando a lei do karma seja transcendida totalmente. Muitos seres vão participar da superfície da Terra com outra condição diferente. Eles vão participar com a lei evolutiva superior, dirigindo o planeta, dirigindo a sua própria consciência. Mas o ser tem que poder chegar a esse ponto de transcender os condicionamentos kármicos. O ser tem que ser um adelanto, se diz? Como é? Acho que sim. Quando o adelanto do futuro. É? Avançar no futuro. Um avanço do futuro, sim? Bem, desculpe, nós estamos incorporando palavra. Assim que vocês podem cooperar para isso. Então, o ser tem que ser uma ferramenta que no futuro pueda representar a nova humanidade. Nós hoje temos que treinar para ser isso, sim? Uma avançada da nova humanidade. Hoje temos que representar a nova humanidade, porque a nova humanidade tem que nascer hoje, tem que se manifestar hoje. Claro que é uma nova humanidade própria de uma transição. Uma humanidade que tem componentes velhos e tem componentes novos, mas aqueles que participam da nova humanidade silenciosamente, eles, com aqueles componentes novos, subordinam e transmutam gradativamente o velho em sua própria consciência. Você tem que fazer isto. Tem que poder, com aquela nova energia que vai emergir em sua consciência, que tem que sair, sim? Que tem que atender a vida, sim? Ir subordinando e transmutando o velho. Então, todos nós, potencialmente, somos ferramentas para representar aquela nova humanidade. Sim? Então, compreender a transição do planeta é compreender nossa própria condição como consciências. Então, temos que renunciar a essas doutrinas, esses dogmas, essas crenças, que não permitem entender o que realmente nós somos. Porque as doutrinas e crenças de todo tipo, não só religiosas, sociais, políticas, culturais,
elas colocaram nossa consciência em um campo de limitação. Podemos falar de um campo de concentração mesmo, né? Um Auschwitz espiritual, que somos luz, que somos vida cósmica, que somos consciência, que somos leis cósmicas vivas, podendo se manifestar aqui em um plano, num nível, em uma dimensão, para fazer as experiências evolutivas. Então, se nós lembramos isso, não esquecemos o que realmente somos, vamos acompanhar, assistir à transição de todo o planeta. Essa é a tarefa, né? A transformação, ficar abertos para manifestar o novo. É muito importante perceber a realidade da transição no planeta para podermos aceitar e compreender o que agora acontece na Terra. No ciclo anterior, fomos dirigidos pela energia da polaridade masculina. A partir de 1988, foi despertada a polaridade feminina e todos os protocolos de processos evolutivos mudaram. A energia da polaridade feminina permitiu uma síntese muito grande e importante na base da interiorização e economia. Então, hoje, com muito menos esforço, um ser com vocação espiritual pode ir ao seu interior na busca da verdade e essência. A transição é um campo de energia onde, excepcionalmente, convivem o velho e o novo. O velho se retira e o novo avança. O importante para os seres acordados é viver esta transição na sua própria consciência, em ritmos e em sintonia com a transição planetária. Temos que viver o ápice da transição planetária como instrumentos da transcendência da lei kármica na superfície terrestre e fazer passagem para a lei evolutiva superior. No entanto, é possível que, neste momento, haja seres que podem silenciosamente irradiar modelos energéticos da nova humanidade, vivendo com antecedência o futuro na superfície terrestre, expressando já novas leis cósmicas. Queridos ouvintes, já anunciamos nas redes a vinda do Daniel Gagliardo na Europa este ano, de 13 de maio até 15 de junho. Em Portugal, o Daniel ficará de 13 de maio até 28 de maio. Depois segue para a Bulgária até dia 9 de junho e acaba a sua volta na Espanha do dia 9 de junho até 15 de junho. Quem sentir que pode ajudar esta volta europeia do Daniel Gagliardo poderá enviar um donativo para a conta em Portugal da Coordenadora Europeia da Tarefa OXIM. Elizabeth Doran, contacto 9243 55 675. E assim chegamos ao fim do nosso programa. Podem escrever-nos para o e-mail oximportugal1@gmail.com ou telefonar para os números 96 287 25
81 ou 92 43 55 675. Abraço profundo a todos e até o próximo encontro. Enviamos daqui do nosso espaço um abraço profundo ao nosso amado Daniel Gagliardo e todos os irmãos que trabalham na superfície terrestre na rede dos grupos UCSIM. Até próximo encontro. Abraço profundo.